pessoal, inicialmente eu gostaria muito de agradecer aí a participação de todos vocês, a direção, né, do evento, da Futuri SP, que está proporcionando essa oportunidade para a gente. E é sempre motivo de muita alegria estar podendo compartilhar um pouco das informações com vocês. E principalmente, né, revendo aí muitos amigos, né? Então, de ontem para hoje, aí, já podendo estar em contato novamente aí com muita gente que conhecemos aí durante os últimos anos. Embora eu já venha falando sobre a parte do planejamento da rede FTTH durante algum tempo, né, é um assunto ainda que preocupa muito provedor, né, muito provedor que está iniciando a sua rede e está pensando partir para essa solução, né? Para que eu possa medir um pouquinho aqui a temperatura aqui de quem já chegou aqui. Quem de vocês já possui alguma coisa de fibra ótica no provedor de vocês? Isso é uma outra alegria que eu tenho, né? Muitos de vocês já tendo alguma coisa já de fibra ótica, né? Há alguns anos atrás, quando eu fazia essa pergunta, muito pouca gente levantava a mão. E hoje, de alguma forma, o pessoal já começou a fazer o projeto das suas redes, já começou a lançar as suas redes. E isso é um outro motivo de grande satisfação. Eu percebo que, conversando, né, com os provedores aí, Brasil afora, que uma das grandes preocupações que o provedor tem quando vai começar a trabalhar com fibra ótica é como que eu faço uma emenda, como é que eu emendo o cabo. Tiveram essa preocupação? Vocês ou não? Como é que eu faço emenda? A preocupação do provedor quando vai começar com fibra ótica, como é que eu faço emenda? E eu digo, gente, não se preocupe com a emenda. Nós temos muita coisa para se preocupar, né? Bem mais importante do que se fazer emenda. E eu digo isso pelo seguinte, emenda, gente, meus cachorros fazem. Olha lá, treinei o Galileu e a Lila para fazer emenda. Então, não se preocupem com a emenda, porque a emenda não é o problema. Tá? A gente precisa realmente poder estar fazendo todo o planejamento da rede, porque a rede de fibra ótica requer um investimento alto para que a gente possa montar a rede. E esse investimento alto, ele precisa se pagar. A gente precisa depois ter retorno do nosso investimento, né? E muitas vezes, por uma falta de um projeto, uma falta de um planejamento, eu vejo que a decisão de muita gente é por um tipo de cabo, por um tipo de material que não é o mais adequado para colocar na rede, mas como ele não se preparou, como ele não planejou, ele acaba comprando porque é um material de mais baixo custo. Cuidado quando vocês forem pensar em fazer uma rede de fibra ótica, pensem que essa rede de fibra ótica é uma rede que vocês vão ter, se bem projetado, se bem planejado, se bem construído, se construído com material de qualidade, é uma rede que vocês vão ter para 20 anos. Né? Então, é impossível a gente imaginar que vai ter uma rede para 20 anos, se a gente está começando a rede sem um planejamento, sem pensar na qualidade do material. Tá? Pensem nisso. Bom, diferente do que muita gente imagina quando faz um projeto, começa o projeto pensando no seu backbone, né? Começa o projeto pensando por onde eu vou passar o meu cabo de backbone. Normalmente a ideia sai do provedor, passa na prefeitura, vai para a rua do comércio, né? Normalmente essa é a ideia. E eu vou mostrar para vocês que não é uma forma tão interessante da gente pensar num projeto de FTTH.
Na verdade, quando a gente pensa num projeto de FTTH, a gente deve pensar sempre de fora para dentro, do cliente em direção à nossa central, e não ao contrário. E aí, pensando assim, nós vamos ver que a última coisa que nós vamos pensar no projeto é por onde passar o meu cabo de backbone. E não a primeira coisa como normalmente a gente pensa. Então esse aqui é um passo a passo que normalmente eu utilizo quando alguém me solicita um projeto, e é o que eu mostro também nos treinamentos que eu faço sobre projetos de redes FTTX, tá? E é o que eu quero mostrar rapidamente para vocês, como é que essa metodologia, como é que a gente pode estar pensando e estruturando o nosso projeto, tá bem? Bom, seguindo esse passo a passo, a primeira coisa que nós vamos pensar, na hora de pensar no planejamento da nossa rede, vai ser definir uma área de cobertura, definir uma área que a gente quer fazer o atendimento da nossa rede FTTH, né? Então, no exemplo aqui, eu vou deixar essa área demarcada aqui como uma área de cobertura, né? Uma sugestão que eu passo para vocês: sempre que vocês forem pensar num projeto, pensem numa área de cobertura a mais ampla possível, né? E claro, dentro de um bom senso. Eu digo isso porque em cidades menores, eu diria cidades aí com 20, 30, eu diria até 50 mil habitantes, eu diria que dá para a gente pensar no projeto já da cidade como um todo, né? Cidades muito grandes, 100, 200 mil habitantes, fica difícil a gente pensar em fazer um projeto da cidade como um todo. A gente precisaria dividir essa cidade em projetos menores. Mas mesmo numa cidade que tenha 20 ou 30 mil habitantes, quando eu digo, vamos fazer o projeto da cidade toda, isso assusta. E a ideia é, mas se eu fizer um projeto desse tamanho, eu vou precisar gastar demais, eu vou precisar de um dinheiro que eu não tenho. E o que eu quero que vocês entendam e observem é que, por enquanto, nós estamos falando do projeto. Nós não estamos falando da execução do projeto. E a gente pode fazer o projeto como um todo, da cidade toda, mas na hora de executar, e executando o projeto conforme a disponibilidade financeira que a gente tem, tá? Mas dentro de uma forma geral, pensem em fazer o projeto o mais amplo possível. Vocês já vão estar preparando a rede de vocês para o que vocês precisam a curto prazo, médio prazo e até a longo prazo, tá bem? Bom, essa é a nossa área de cobertura, e o segundo passo que a gente precisa fazer dentro da nossa área de cobertura, qual deve ser? Entender o perfil do nosso cliente, entender quais são os motivadores para que ele possa adquirir o nosso serviço. É muito importante, gente, vocês fazerem essa avaliação de mercado, saberem se vocês vão estar levando o serviço de FTTH numa região onde o pessoal tenha interesse num serviço de mais qualidade e que, principalmente, possa pagar um pouco mais por esse serviço de melhor qualidade. É claro que a estratégia de cada empresa vai depender muito, né, dos propósitos que ela tem, vai depender do perfil até do proprietário da empresa. É normal que isso aconteça. Mas eu sempre digo e passo a seguinte informação para vocês. A chance que nós temos hoje com o FTTH é de oferecer um serviço e oferecer um tipo de rede para os nossos clientes melhor do que as operadoras têm hoje. E se não for melhor do que as operadoras, no pior caso vai ser igual, porque não existe uma tecnologia mais avançada que essa. Então vejam, me custa um pouco entender por que eu vou fazer algo que é o que melhor existe de tecnologia, simplesmente para entrar numa região para brigar por preço. E muitas vezes isso acontece por quê?
porque eu não analisei essa região, não entendi o que o meu cliente estava querendo de mim, e aí montei a rede para depois descobrir que eu tinha que brigar, era simplesmente com preço, eu não tinha como diferenciar através da qualidade da minha rede. Só que isso tem um problema, a gente já investiu na rede, a gente já gastou o dinheiro com a rede. E uma coisa que eu venho enfatizando cada vez mais nos treinamentos, entendam, por favor, e de uma vez por todas, não é a rede que dá dinheiro para vocês. Não é construir rede que vai dar o retorno para vocês. Vocês precisam de clientes na rede. Não é só fazer a rede, eu preciso depois da rede ter cliente. Então por isso que a gente começa o nosso projeto dizendo, entenda as oportunidades. O meu cliente, ele quer mais velocidade, ele quer outros serviços de telefonia, ele por acaso pode ter interesse em monitoramento de vídeo, ele pode querer cloud computing. Se eu estou indo uma região industrial, eu posso criar um data center para fazer terceirização de servidores, colocation. Eu posso estar proporcionando para as empresas da minha cidade interligação através de VPNs, né? Que eu possa estar interligando a rede de supermercado da cidade, de farmácia e etc. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque a gente tem que pensar em potencializar o faturamento da nossa rede, entregar serviços em que a gente possa melhorar o nosso faturamento, melhorar o nosso ticket médio. Tá? Então, esse estudo de mercado vai ser primordial para a gente definir o que a gente chama de taxa de penetração. O que vem a ser a taxa de penetração? É dentro de uma região, que pode ser uma rua, que pode ser um bairro, que pode ser uma cidade, qual é a porcentagem das casas que eu tenho ali, né, das residências que eu tenho ali, que eu quero ter rede para poder atender. É importante a gente definir taxa de penetração, porque isso vai ter um impacto na quantidade de caixas de atendimento, na quantidade de CTOs que nós vamos ter que distribuir no nosso projeto, né? Então veja, eu coloquei uma tabela aqui, muito simples, dizendo assim, quantos pontos de atendimento, ou seja, quantas residências eu tenho que agrupar numa mesma CTO, se eu quiser uma taxa de penetração de 10%. Então, se eu estiver utilizando uma caixa de atendimento com 8 atendimentos, essa caixa estaria atendendo uma região, uma área com 80 casas. Se eu tivesse aqui, então, 1 para 16, seriam 160 casas. E aí sempre vem a questão e a dúvida. Quando eu for montar o meu projeto FTTH, será que é interessante eu fazer com caixas de atendimento que me possibilitem 8 atendimentos ou 16 atendimentos? Vamos fazer aqui uma enquete. Vocês vão fazer um projeto FTTH, caixa de atendimento. Quem gosta de caixa com 8 atendimentos? Com 16? Quem não gosta de nada? Muito bem. Está meio dividido aí, tá? Pelo que eu vi, está meio dividido e um povo meio acanhado ainda. E vocês sabem qual é a resposta dessa pergunta, né? Já sabem qual é? É o depende, né? É o famoso depende. E depende do quê, hein, pessoal? Vai depender da taxa de penetração que a gente escolher, porque quanto mais... Se eu tenho uma caixa com 8 atendimentos, comparado com uma caixa de 16, então eu posso pensar, se eu colocar uma caixa com 16 atendimentos, eu compro menos caixas.
Se eu quero fazer um bairro e preciso colocar 8 caixas de 8, ao invés de 8 eu posso colocar 4 de 16. Tá certo? Em termos de número de clientes, das duas formas eu vou atender 64 no máximo. Eu posso fazer 8 caixas de 8 ou 4 de 16. O que eu quero que vocês entendam é que, quando eu coloco só 4 caixas aqui, eu vou acabar estando mais distante dos meus clientes. Eu tenho menos caixas, então, na média, o que vai acontecer? Eu vou gastar mais cabo, eu vou gastar mais drop na hora de fazer a ativação do meu cliente. Então, às vezes, a economia que a gente faz na caixa, acaba depois a gente gastando mais na hora de ativar o cliente. E uma coisa que eu chamo a atenção sempre de vocês também é o seguinte: o maior custo da minha rede é na hora de ativar o cliente. Chega a ser 70% do custo do projeto depois da rede construída. Ou seja, se vocês pensarem, vou construir uma rede FTTH, depois que ela está prontinha, você fala, agora eu vou só ganhar dinheiro. Não, agora você vai começar a gastar dinheiro. Depois da rede pronta é que começa a gastar. Por enquanto, foi fácil. Tá? E aqui eu queria mostrar um pequeno estudo que eu fiz para vocês decidirem se vale a pena caixa com 8 atendimentos ou 16 atendimentos. Esse exemplo aqui diz o seguinte: eu vou fazer 16 atendimentos, usando o splitter 1 para 16, e eu quero atender 100% de penetração. Cada quadradinho desse aqui seria uma casa, um lote. E cada casa aqui tem 10 metros de frente. Então, para atender o cliente que está de frente com o splitter de atendimento, eu gasto aqui 10 metros, que seria 10 metros para a gente entrar na casa do cliente. Para atender o vizinho, vai ser 10 metros para chegar de lado, porque cada casa tem 10 metros de frente, e mais 10 metros para entrar, 20, e assim sucessivamente. Se eu somar toda a quantidade de cabo que eu tenho aqui, eu chego à conclusão que nós vamos estar gastando 720 metros de drop para fazer esses 16 atendimentos. Será que dá para eu diminuir essa quantidade de drop? Dá. Simplesmente, se eu movo a caixa de atendimento para o centro da minha célula, de 720 metros eu venho para 480 metros. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? É fundamental que vocês entendam e posicionem muito bem as caixas de atendimento de vocês. Onde? No centro da célula que vocês determinaram como abrangência da caixa. Cuidado com alguns mitos que aparecem aí nos fóruns, né, dizendo assim, FTTH é tranquilo, vai colocando caixinha na esquina, usa um splitterzinho lá desbalanceado para colocar um pouquinho de potência na caixa e segue em frente para outra esquina, depois tem uma outra caixa. Cuidado com essa história de esquina. Claro, pode deixar a caixa na esquina, desde que ela atenda para vários lados. Caixa na esquina para atender de um lado só, eu vou estar gastando muito mais drop depois. Tá? Dá para diminuir ainda mais a quantidade de drop? Dá, mas se eu comprar uma outra caixa, né? Então aqui, com 2 caixas, agora eu vou para 320 metros o consumo do meu drop. A pergunta é, eu passei de 480 para 320, a economia que eu tive foi de 120 metros de drop. Será que esses 120 metros de drop justificam eu comprar mais uma caixa do ponto de vista financeiro? Provavelmente não. É claro que depende do custo da caixa e o custo do drop, né? Mas provavelmente não. A questão é que se a gente faz esse mesmo exercício, agora pensando numa taxa de penetração de 50%, os números mudam. Com 50%,
eu passo de 800 metros de drop e eu vou para 480 metros com 2 caixas. E aí 320 metros de drop a menos, talvez justifique eu ter mais caixas, estar mais próximo dos clientes e poder ter, na hora da instalação, instalações mais tranquilas, mais rápidas, porque eu estou mais próximo do cliente. E mesmo do ponto de vista financeiro, se a gente põe aí números, claro que esses números não estão os mais atualizados, mas o que eu percebi quando eu fiz essa continha? Que se eu utilizasse uma caixa só, colocando o custo da CTO, custo de splitter, custo de drop, com uma caixa, 100% de penetração, eu estaria gastando por volta de R$830, 2 caixas, 920. Então valeu a pena para a taxa de penetração alta eu colocar uma caixa com 16 atendimentos. Quando eu baixei a penetração, o que aconteceu? Com uma caixa, 1.090, com 2 caixas, 1.040. Então, quando a gente pensa em penetrações mais baixas, o que eu digo para vocês é, vale a pena vocês pensarem em colocar caixas com atendimento, com 8 atendimentos, e não com 16. Penetração alta, 16 atendimentos. Penetração mais baixa, 8 atendimentos. Pode parecer que de início, vocês estão gastando mais com caixa, mas esse investimento inicial maior se compensa depois na hora que vocês instalam os clientes. Ok? Muito bem. Então, partindo desse ponto, o próximo passo é a gente, dentro da nossa área de cobertura, criar pequenas células de atendimento, né? E eu digo lá nos treinamentos, ir pintando rua no mapa, vai pintando rua e agrupando, né? Agrupando a quantidade de casas que você vai atender a partir da mesma CTO. Isso aqui eu costumo dizer que é o ponto-chave do projeto. Eu digo que é o pulo do gato para fazer projeto. Até aqui o projeto vem complicado. Depois daqui, fica tranquilo. Cada coloridinho desse vai ser uma área de atendimento, que vai ter uma CTO correspondente. Então, depois que a gente faz isso, nós posicionamos uma CTO em cada coloridinho desse. Tá bem? E agora, o que nós precisamos fazer? Agrupar as nossas CTOs em ramais, né? Aqui só foi dando ênfase para vocês. Em cada célula dessa aqui, eu tenho uma CTO. Agora eu preciso agrupar essas CTOs em ramais. O que a gente vê hoje com relação ao GPON, é que a gente pode estar criando ramais com 64 atendimentos, ou seja, 64 atendimentos por porta, ou alguns fabricantes também que já especificam a sua porta PON para 128 atendimentos. Né? Pensando em 128 atendimentos, eu poderia ter 2 topologias. Né? Eu poderia ter um splitter 1:2 na minha central, junto ao LT, um splitter de distribuição com 8 atendimentos, só tem 4 perninhas aqui, mas são 8, e em cada uma das 8 perninhas, uma caixa de atendimento com 8 atendimentos. Então eu estou fazendo que cada ramal, que é a minha distribuição, mais as suas caixas, seja de 64 atendimentos, e eu estou juntando 2 ramais de 64 atendimentos numa porta, para poder fazer 128 atendimentos por porta. Por que eu deixo esse splitter 1:2 na central, e eu não faço, ao invés de 1:2 aqui, colocar 1:16 e 1:8, todos na rua? Porque quando a gente fala que a porta suporta 128 atendimentos, ela suporta realmente, quando o fabricante especifica, ela suporta, mas ele está pensando simplesmente em serviços de Ethernet, em serviços de entregar banda, né? Velocidade banda, como vocês entregam hoje. Serviços como IPTV vão requerer um consumo maior, uma banda maior por cliente. Então, nesse momento, seria interessante que a porta não tivesse mais sendo dividida por 128,
tivesse sendo dividida só por 64. Então, se a gente faz os nossos ramais por 64, e depois une 2 ramais numa porta, quando eu precisar de mais banda, serviços que requeram mais consumo, eu venho, tiro o meu splitter, ativo outra banda e eu mantenho a minha rede sem precisar fazer nenhuma mudança. Então, esse tipo de estratégia vai possibilitar a gente a não ficar toda hora tendo que intervir na rede, porque além da gente ter que às vezes interromper o serviço, acaba gerando um custo adicional para a gente. E o grande motivador da fibra ótica é justamente a gente pensar em baixar esses custos de operação. Tá bem? Agora, uma outra informação que eu passo aqui, que é o divisor de águas aí, na hora de pensar em fazer um projeto. Eu chamo de um ramal a minha distribuição e suas CTOs. Então aqui eu tenho um ramal, distribuição, 8 CTOs. Outro ramal, outra distribuição, outras CTOs. E aqui eu tenho um ramal, uma fibra indo para a central. Outro ramal, outra fibra para a central. Eu estou dizendo fibras e não cabos. Eu posso ter essas 2 fibras no mesmo cabo, mas para cada ramal, uma fibra na central. Perceberam? Para cada ramal, comigo, vamos lá, vai. Para cada ramal, uma fibra na central. Dá até um sambinha isso, né? Por que então que a gente deixou para pensar no cabo por último? Porque a quantidade de fibra que a gente vai precisar no cabo, eu só vou conhecer quando? Quando eu conhecer quantos ramais eu vou fazer e vou implementar na minha rede. Começar o meu projeto falando, vou passar o cabinho de 12. Aquela desgraça daquele cabinho de 12. De cara, o que eu estou dizendo? Vou limitar a minha rede em 12 ramais. Ah, mas eu queria mais. Mas passou o cabo errado. Vai ter que passar outro. Porque veio pensando no projeto de uma forma inversa. Tá bem? Bom, feito isso, o que nós temos que fazer? Agrupar as minhas CTOs em ramais. Então eu decidi aqui que eu vou sempre estar pegando 8 CTOs e agrupando numa distribuição, mais 8 CTOs agrupando numa distribuição, 8 CTOs e agrupando numa distribuição. Então aqui, esses triângulos que apareceram aqui são as distribuições, e os círculozinhos aqui são as CTOs de cada ramal. Então cada cor aqui diferente está dizendo aqui um ramal diferente. E aí eu interligo, eu faço a interligação das minhas distribuições com as suas caixas de atendimento. Faço a interligação da distribuição com suas caixas de atendimento. E aí está faltando o quê? Está faltando a gente definir a rota dos meus cabos de alimentação, a minha rota de backbone. E aí eu digo para vocês, nós temos essas caixas todas aqui já interligadas com as distribuições. O que o meu cabo de backbone precisa fazer? Será que ele precisa interligar todas as caixas? Não, né? Ele precisa só interligar os pontos de distribuição, porque é o ponto de distribuição que distribui fibra para as caixas de atendimento. Então, limpa agora esse mapa. Deixa ligado no mapa só os pontos de distribuição. Deixa ligado só os pontos de distribuição e diz também aonde vai estar a minha central, aonde vai estar a minha OLT. Super importante. Os símbolos de CTO, vocês podem usar o que vocês quiserem. Símbolo de distribuição, que são os triângulos, pode usar o que vocês quiserem.
símbolo da OLT tem que ser o cifrão. Se não colocar o LT com esse símbolo, vai dar errado o projeto. Tem que ser esse. Senão vai dar errado. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer projeto, gente, é para ganhar dinheiro, não por outra razão. Não é para falar assim, vou fazer porque todo mundo está fazendo. Não, eu vou fazer para ganhar dinheiro. Então o meu LT tem que ser esse símbolo, não pode ser outro. Combinado? Quem já tem os seus projetinhos lá, quando chegar em casa hoje, muda o símbolo. Vocês vão ver que vai começar a melhorar as coisas, tá? Muito bem. E aí depois, eu faço a estrutura de backbone do meu projeto. E aí, o que aconteceu? Fim. O meu projeto, agora eu já sei onde estão posicionadas todas as caixas, qual é a caixa de atendimento que eu vou usar, quantas fibras eu preciso no cabo, por onde passa o cabo e etc. Ou seja, fazer um projeto é muito simples, desde que a gente pense no projeto dessa forma, pensando sempre do cliente para a central. Não é como que eu saio da central e chego até o cliente, é como que o cliente chega até a mim. E se a gente pensa dessa forma, o projeto sai muito simples. Tá bem? Bom, só que nós temos que fazer isso, lembrando que cada vez que eu vou estar splitando o sinal da minha rede, eu vou estar diminuindo a potência depois dele. A potência ótica que sai lá da minha porta. Então, diferente de uma rede, por exemplo, só com switch, onde o switch regenera o sinal e amplifica e manda para o da frente, o splitter não regenera o sinal, simplesmente ele divide o sinal e obviamente acrescenta uma perda ótica para o sinal. Ou seja, a cada splitagem que eu faço, menos potência na saída do splitter. Temos um limite para isso. Entenda o limite de acordo com o fabricante que vocês forem estar utilizando. E aqui eu faço uma outra observação. Sigam a especificação do fabricante. Eu vejo muita gente dizendo assim, o fabricante fala que a ONU dele é para menos 28, mas eu coloquei menos 30 e funcionou. Cuidado com isso, gente. Pode estar acontecendo aí taxa de erro que a gente não está observando. E vamos parar e pensar. Eu acho que quem mais entende do produto do fabricante foi ele que fez. Foi ele que projetou. Então, quando eu escuto, o fabricante fala isso, mas ele só fabricou, quem entende sou eu. Ele fala menos 28, mas eu sei que é menos 30. Eu que manjo. Ele fabrica e eu que entendo. Cuidado com isso. Porque depois, quando a gente começa a crescer o número de assinantes, com taxa de erro, a gente vê uma piora no desempenho da porta. Tá? Então, a gente tem que fazer todos os cálculos de perda, todos os cálculos que eu chamo de orçamento de potência. Tá? Lembrem disso também. É super importante que a gente lembre também, para fazer o cálculo de orçamento de potência e os projetos, que a potência do laser dos equipamentos, quaisquer que sejam eles, mas no nosso caso aqui o OLT e o ONU, a potência do laser se degrada com o tempo. Então, uma potência que eu meço hoje, daqui a 2 anos eu meço de novo e ela caiu, diminuiu. Por quê? Porque a potência se degrada. O laser se degrada. Então, a gente precisa também pensar sempre em fazer os nossos projetos mantendo uma margem de segurança para acomodar essas variações. E defeitos que possam acontecer na rede. Tá bem?
Bom, gente, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu convido vocês aqui para estarem curtindo lá a página da Primore lá no Facebook, tá? Que é por onde eu me relaciono com vocês, tá? Onde eu vou estar respondendo pergunta, publicando onde vai ter treinamento e etc. O pessoal aqui já conhece a promoção, né? Alguns. Quem não conhece, quem entra na página e dá um curtir ganha um muito obrigado, tá? Então, por favor, né? Aproveitem a promoção, tá? E todo o conteúdo que eu produza, independente se é treinamento, se é palestra, se é artigo, o que for que eu produza, esse conteúdo é livre. Esse link é aberto, vocês podem acessar, podem baixar todo o material, pode compartilhar com quem vocês quiserem. Estão lá todos os treinamentos, todas as planilhas, todas as ferramentas, o material é de vocês. Tá? Podem usar à vontade. Tá bem? Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Obrigado. Eu acho que nós temos ainda alguns minutinhos, 4 minutos, é isso? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor. Bom dia. O que você me diz de usar a splitagem desbalanceada? Tanto faz o uso do splitter, se ele é balanceado ou desbalanceado. Eu digo sempre para vocês o seguinte: primeiro vocês vão posicionar as caixas de atendimento no projeto. E depois que as caixas estão posicionadas, aí a gente decide se a melhor opção é balanceado ou desbalanceado. Não é escolher o splitter e depois fazer o projeto. É posicionar as CTOs. E depois que eu posiciono as CTOs, aí eu escolho a melhor opção. Tanto faz o splitter balanceado ou desbalanceado. Tá? Eu mostro e tenho ferramentas aí no link que eu passei para vocês, dos dois. Né? E é comum, quando eu faço algum projeto, parte da cidade fica com balanceado, parte fica desbalanceado. Não tem problema nenhum. Tá? De uma forma geral, sempre quando eu tenho várias CTOs, todas uma atrás da outra, eu prefiro fazer com desbalanceado. Porque eu vou estar utilizando menos fibra para o cabo que vai estar interligando essas caixas. Quando eu tenho caixas que vão estar distribuídas 2 para um lado, 2 para o outro, 3 para o lado, eu prefiro usar o balanceado. Então a gente não deve ficar amarrado em um ou outro. E principalmente, entender que não é a diferença do splitter que vai fazer a gente ganhar dinheiro. Não é a diferença da rede. Eu tenho lá nas planilhas, né, que uma análise de investimento, de quantitativo, que mostra claramente que, mesmo que eu faça a rede tentando economizar metade do investimento, o que eu ganho, no final das contas, em 5 anos, é 10%, 15% a mais do que eu ganharia, fazendo a rede pela metade do valor. E se eu pego, ao invés disso, e controlo melhor os meus custos operacionais, que é o quê? Link, salário, aluguel de poste, etc., tá? Eu ganho muito mais. Ao invés de ganhar 15%, porque eu fiz a rede mais ou menos, eu ganho mais de 30% a mais. Controlem os custos operacionais de vocês. Pouco importa se vai ser E, se vai ser GPON. Pouco importa se é balanceado ou desbalanceado. Pouco importa. Façam um bom projeto. Ponham um cliente na rede, controlem o custo operacional. É isso que vai determinar a lucratividade de vocês. Tá? Vamos lá, Ronaldo, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre redes FTTC? Redes FTTC. O que é FTTC? É o PACPON, é isso? Pode ser o PACPON. Tá, ok. Então é o FTTP, né? Fiber to the Post, é isso, né? Eu usei o C de curve, né? Mas tudo bem, você quer usar poste... C de quê? Calçada. Rapaz, você não pode falar isso. Não, né? De curb, calma. Ok, Fábio. Fábio,
Outro mito que aparece às vezes por aí é que Ronaldo Couto é contra FTTC ou contra o PACPOM. E eu acho que ninguém melhor do que você sabe que não é isso, né? Nós fomos juntos conhecer, fomos juntos avaliar, não foi isso? Isso mesmo. E hoje o Fábio é um fabricante dessa solução, que eu ajudei a homologar. Então o Ronaldo não é contra isso. Só corrigindo, fabricante e usuário, né? Olha, usuário parece usuário de droga, né? Agora, fabricante e consumidor. O que eu sou contra? Eu sou contra, na hora que o pessoal vai fazer o projeto, achar que a rede FTTC é mais barata que a FTTH. Não é. A rede é mais cara. Porque eu vou estar tirando uma CTO que custa menos para colocar um PACPOM que custa mais. Aonde que eu vou estar eventualmente ganhando alguma coisa a mais? Na hora de ativar o cliente. Porque a ativação do cliente em FTTC é mais barata. Então, a gente precisa avaliar em quais mercados que a gente vai estar atuando, porque eventualmente a gente vai estar fazendo um tipo de rede e não vai estar tendo o resultado do mesmo jeito. Então, vale a pena o FTTC? Vale a pena o PACPOM? Depende. Depende. É uma solução válida? Acredito que sim. Ah, mas é melhor? Não, não é melhor. E se o Fábio falar isso para vocês, é mentira dele. Não é melhor. Mas vale a pena? Em alguns casos vale. Mas é para economizar na rede? Não, é para economizar na ativação do cliente. Tá bem? Bom dia, Ronaldo. Bom dia. A minha preocupação é entender bem o quanto a qualidade de um bom projeto e de bons produtos influencia no custo final da rede do provedor. Ok, Bilharinho. Foi o que eu comentei, mas vamos reforçar isso. Pessoal, eu já tinha dito para vocês, 70% do custo de um projeto é a ativação dos clientes. Construir a minha rede significa 30% do projeto. Se eu tiro 5%, que é mais ou menos o custo da ULT, da minha central, construir minha rede com cabo óptico, caixa de emenda, splitter, CTO e etc., representa 25% do projeto. Não é aí que vocês devem estar colocando material de má qualidade, porque vocês estão economizando em 25%, não é aí o problema de vocês. Vocês vão estar economizando em 25% e vão estar sujeitos a quê? A mais problemas de manutenção. Então, comprar material de qualidade, comprar material homologado, vocês sabem já qual é a minha opinião sobre isso, né? Sobre material sem homologar. É importantíssimo para o resultado da empresa de vocês. Pode ser que no curto prazo eu pense, eu vou estar economizando. O que vai determinar a lucratividade para vocês, o que vai determinar se vocês vão ter dinheiro para ampliar a rede, não é o que vocês gastam no início, é o que vocês deixam de gastar na rede por conta de manutenção. Porque se vocês gastam com a manutenção, está gastando dinheiro que poderia estar ampliando a rede. Pensem bem, não é fácil a gente ganhar o nosso dinheiro. E a gente faz mais ou menos, para depois, ao invés de pegar o dinheiro que a gente ganhou e ampliar, gastar para consertar. Pensem nisso. Está respondido, Bilharinho? Pessoal, mais uma vez agradeço a participação de todos vocês. Já está estourado o tempo. Mas eu estou
né, à disposição de vocês para qualquer outro tipo de pergunta, para que a gente possa conversar aí durante o evento, tá ok? Obrigado.